Shalom, muito bem. Estamos aqui para mais um conteúdo, né, aqui no em nossa classe, também no canal do YouTube. E você é bem-vindo para participar dessa aula aqui conosco. Vamos falar hoje sobre a antropologia bíblica, especialmente na perspectiva de Millard Erickson. Millard Erickson, para você que está, né, nos acompanhando aqui, é o autor dessa teologia sistemática aqui. Eu já deixei esse material aqui, ó, lá na o link para se você quiser comprar essa sistemática, é uma sistemática que eu gosto muito de Millard Erickson, é uma sistemática maravilhosa, extraordinária. Ela é feita justamente para a gente, ter um apanhado de teologia, ver que ela é bem grossa, né, é um livro trabalho muito bem feito, do Millard Erickson. É um teólogo batista americano, de uma formação invejável, né? E de modo que eu recomendo. Então, se você quiser adquirir a teologia sistemática de Erickson, eu já coloquei ali o link para você adquirir, tá bom? Vamos começar então a falar hoje sobre o nosso conteúdo, né? Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui os meus livros. Você encontra aqui na Wiclap, na loja virtual da Wiclap. Você coloca Wiclap e o meu nome Davidson Pinhon, e você acha aqui os meus livros. Então, ó, são vários livros, né, que eu tenho anunciado aqui para você, especialmente o Salmo 23, o Salmo 91, o livro de Jó, o Salmo 139, que é esse aqui, e outros livros, né, que podem te interessar, mas especialmente esses dois livros aqui que podem fazer diferença na sua vida enquanto exegeta, né? O primeiro livro é esse aqui, Esther, a providência divina contra o antissemitismo. É um comentário que eu fiz, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra, no livro de Esther, tá bom? Tendo em perspectiva a trabalharmos contra o antissemitismo, que tem sido, infelizmente, né, uma realidade ainda muito presente na história do mundo, tanto no mundo quanto também aqui no Brasil. É uma pena, não é? Então, toda essa urgência, essa luta contra o antissemitismo me movimentou para que eu lançasse ainda esse ano esse meu comentário do livro de Esther, que é o primeiro livro da Bíblia que trata do combate direto a algo parecido com o antissemitismo, né? De uma forma embrionária. E acompanhando esse comentário, nós temos aqui o aparato crítico do livro de Esther. Isso aqui é para quem quer fazer exegeses do livro de Esther, não é? É um aparato crítico com informações condensadas e técnicas, portanto, ele é muito recomendado para quem deseja conhecer e fazer exegese, para quem já tem uma noção de hebraico e de exegese bíblica, para fazer as suas exegeses no livro de Esther, né, de modo bastante aprofundado, tá legal? Então essas são as minhas 2 recomendações para a aula de hoje. Espero que você esteja interessado, né, nesses livros aqui. Bom, essa aqui é a apostila, é o PDF, com 21 páginas sobre o conteúdo de hoje, a constituição do ser humano na antropologia bíblica, uma defesa do monismo holístico, em Millard Erickson. Então, esse PDF, eu já acabei de colocar no grupo lá dos alunos e também está disponível na pasta da nossa disciplina, tanto este PDF completo, tá bom? Com todo o conteúdo, ó, você tem aqui, ó, toda a organização do nosso conteúdo em, em 5 partes, tá bom? E depois a conclusão e uns 3 anexos. Tudo isso aqui você vai ter acesso nesse PDF
de 21 páginas, tá legal? A gente vai vendo aqui, ó, parte por parte, tudo que está programado ali para você conhecer, tá bom? Você vai já ter acesso a ele no grupo dos nossos alunos da secretaria e também coloquei lá na nossa pasta de hebraico. Já coloquei ali completamente apresentável lá para você baixar e ler e ter acesso a esse material. Agora, nós estamos aqui, nós estamos aqui também com essa apresentação que eu também coloquei na nossa pasta. Esse aqui eu não coloquei, eu não consegui colocar lá no grupo da secretaria, mas está na pasta. Você pode usar à vontade aqui, tá legal? Você pode usar à vontade. Então, nesse momento aqui, eu quero mostrar para você como que a gente vai proceder com a apresentação do nosso conteúdo de hoje, especialmente com respeito a esse tema que é polêmico, é o tema da constituição do ser humano na antropologia bíblica, tá legal? A gente vai usar aqui a nossa apresentação e dentro da necessidade, a gente vai para a apostila para pegar um comentário mais abrangente, tá legal? Muito bem, então estamos aqui na Constituição do Ser Humano, Antropologia Bíblica, uma defesa. Você vai conhecer agora esse termo aqui, o monismo holístico. Se você não conhecia antes, como a maioria não conhecia, né? Você vai conhecer o monismo holístico em Millard Erickson, que é o que a gente vai defender tanto na aula de hoje, quanto também no resumo que eu preparei na apresentação. Para você que entrou aqui desde o começo da aula, no nosso horário, você viu aqui a apresentação da, do vídeo, né, que eu preparei de um modo mais resumido para esse assunto, esse mesmo assunto aqui do monismo holístico. Tá legal? Bom, na nossa programação, então, como está ali, em nossa programação, a gente vai falar agora da introdução, né? Temos ali no trabalho a justificativa do tema. É um tema polêmico, é um tema que parece ser um tema já resolvido, mas não está resolvido. É um tema que, na verdade, ele ainda inspira debates, tá? E a gente vai tratar, então, aqui dos debates para esse tema, né? Então, a justificativa do tema é essa, e temos o problema central, que é a constituição do ser humano. É um tema que ainda causa curiosidade e polêmica, né? Do que o homem é feito, do corpo, alma e espírito, ou só do corpo, que é a parte material, e do espírito ou alma, que é a parte espiritual, ou, segundo o monismo holístico, que a gente vai aprender hoje aqui, não é constituído de parte alguma, mas é um todo coeso e unificado, é um sistema só, né? A gente vai trabalhar isso aí. As hipóteses, portanto, são essas, né? Dicotomia, tricotomia e o monismo. O objetivo, demonstrar, por análise exegética e lexical, que a posição mais bíblica e teologicamente coerente é o monismo holístico. Então, eu já estou dando aqui o spoiler, né, do nosso conteúdo, de que eu vou defender nesse material o monismo holístico, e não a dicotomia ou a tricotomia, tá legal? Que é o que geralmente o pessoal conhece, né? A maioria só ouviu falar de dicotomia e tricotomia, e nunca ouviu falar do monismo. Ou quando ouviu falar, ele confunde com monofisismo ou outros assuntos também, tá? Só para ficar claro aqui, o monofisismo era uma heresia cristológica, que não tem nada a ver com o que estamos falando aqui, tá legal? Então, não estou me referindo aqui a monofisismo, porque essa é uma teoria herética que negava a dupla natureza de Cristo, a natureza divina e a natureza humana convivendo ao mesmo tempo em Cristo. O monofisismo nega essa teologia de que Cristo era 100% homem e 100% Deus.
Então, não estamos falando aqui em monofisismo, mas estamos falando aqui em monismo, que é uma outra formulação teológica, tá bom? E essa formulação, naturalmente, não é herética, mas ela é feita com base na revelação bíblica e especialmente no estudo exegético das passagens fundamentais. Então, nosso objetivo aqui é demonstrar, por análise exegética e lexical, que a posição mais bíblica e teologicamente coerente é o monismo holístico. Bom, a metodologia que vamos usar é a análise semântica do hebraico e do grego, a exegese de texto-chave, uma revisão histórica também, e uma integração teológica, tá bom? Muito bem. A primeira parte, então, da nossa apresentação é vermos um panorama histórico das antropologias bíblicas. Temos aqui a tradição judaica, que trabalha os conceitos de Nefesh e de Ruach no Antigo Testamento. Nefesh é alma e Ruach é espírito. E temos também os pais da igreja, que trabalharam a influência grega, platônica e aristotélica na formulação dessa doutrina antropológica, tá bom? Então, houve influência entre os pais da igreja que receberam essa influência grega, especialmente de Platão, né, a influência platônica, e também de Aristóteles. Há ainda os reformadores e pós-reformadores que também levaram à frente esse debate, e geralmente buscando, do seu entendimento, a interpretação dicotomista. Alguns reformadores e pós-reformadores ainda trabalharam também essa perspectiva holística, que de fato é como a Bíblia tem apresentado o tema, né? Mas temos aqui essa questão de estarmos realmente trabalhando a perspectiva dos reformadores e pós, especialmente escolhendo o dicotomismo, que era a maior parte, né, da percepção dos reformadores e pós. E temos ainda o debate moderno, onde envolve agora o materialismo, o dualismo cartesiano e propriamente o monismo, tá? Então, no materialismo você vê alguém que só considera a parte material e, portanto, o ser humano está destituído de qualquer parte considerada espiritual. Essa, claro, é uma posição não bíblica, não cristã, que infelizmente tem ainda existido no meio secular, no meio, né, dos povos não cristãos, do pensamento não cristão, e isso tem trazido também alguma influência no pensamento de alguns que se dizem cristãos, de alguns que se converteram e por vários motivos, por não lerem a Bíblia com cuidado, né, por não levar a sério o estudo bíblico, acabam ainda mantendo alguns pensamentos humanistas e materialistas, principalmente. E você consegue ver, inclusive no meio evangélico, essa ênfase que, ao meu ver, é exagerada, né, da cura nas situações físicas e materiais, e pouco valor se dá para as posições espirituais, né, da presença do Senhor. Tem também o dualismo cartesiano, que trabalha essa questão, né, dos opostos. Então, isso também entrou na formulação histórica, né, desse pensamento da antropologia bíblica, porque o dualismo cartesiano influenciou na criação do dicotomismo. E especialmente aqueles que têm uma visão mais para o tricotomismo é o que dá mais ênfase a essa onda, né, que tem hoje também no meio evangélico, a essa ênfase do psicologismo, né? Então, por dar muita ênfase à psicologia e a psicologia aplicada também ao aconselhamento bíblico e a poimênica, né, que é as informações de gabinete, os atendimentos de gabinete que o pastor faz,
a esse trabalho, chama-se Poimênica. Então, por essa ênfase na psicologia e na poimênica, alguns acabam valorizando demais o papel da psicologia no tratamento na igreja, no ministério da igreja. E por causa dessa ênfase, então, para poder ser coerente, né, com essa ênfase, assume o tricotomismo, dividindo então o homem em três partes, para poder valorizar a parte da alma, que seria a parte das emoções, a sede das emoções. O que é bastante discutível também, né? Mas, enfim. Então, o debate moderno ele traz a questão do materialismo, o dualismo cartesiano, isso em contraste também com o monismo, que não é o monismo radical. A gente vai ver aqui que a Bíblia não dá respaldo para o monismo radical, porque esse monismo radical acaba resvalando para o materialismo, e esse materialismo é ateu, né? Mas estamos falando aqui de um monismo holístico aplicado ao que a Bíblia revela sobre como é o ser humano. E a gente vai tratar disso mais à frente aqui no nosso material, tá legal? Bom, na segunda parte do material que eu já disponibilizei para vocês, nós temos aqui a análise lexical e semântica das três palavras mais importantes, né? Tanto da sua, dos seus termos em hebraico quanto em grego também. Então, temos aqui as palavras carne, ou corpo, alma e espírito, tá bom? Fazendo esse estudo aqui, essa análise, olhando aqui as palavras em hebraico e grego para esses três termos. Então, o primeiro termo aqui é a palavra para corpo, que é a palavra hebraica basar, que significa corpo, né? Ou a palavra grega soma, também significa corpo, né? Mostrando, portanto, a referência inicialmente, né? A referência a, ao corpo, a parte material do ser humano, ou pelo menos a dimensão material de como a vida humana acontece nessa dimensão física aqui na Terra. Então, temos aqui o campo semântico no Antigo e no Novo Testamento, que você vai ver com muita calma e tranquilidade ali no material que eu já disponibilizei para você. Você vai ver que tanto Bassar quanto Soma, que representam o corpo humano, eles têm um campo semântico muito parecido, tanto envolvendo o corpo em si, ou essa natureza física que nós temos, quanto também, de modo figurativo, temos o corpo, a palavra corpo, seja laçar ou seja soma, sendo usadas também para representar a pessoa inteira, para representar o ser humano enquanto detentor de fraqueza, a fraqueza humana, né? Quanto à humanidade de um modo geral também. Então, você tem a palavra Bassar e Soma representando outros aspectos no seu campo semântico, além daquele campo semântico rígido que muitas vezes a gente imagina que tem. Mas não é tão rígido assim. É o contexto que é sempre o senhor da razão, né? Eu tenho explicado para vocês isso, que em qualquer tarefa de exegese, de interpretação e de tradução da palavra bíblica, nós temos aqui esse compromisso de analisarmos o contexto, entendeu? Estamos analisando, portanto, o contexto. Muito bem, temos agora aqui também a palavra para alma, tanto em hebraico quanto em grego. A palavra alma em hebraico, né, geralmente traduzida como alma, é a palavra nefesh. E a palavra grega para alma também, né, traduzida assim, é a psique ou psirre também. São duas formas de você estar mencionando, né, o grego de psique ou psirre. A grande questão aqui é que tanto nefesh quanto psique são traduzidas como alma, em geral.
mas ela também, dependendo do contexto, ela pode ser entendida e traduzida como vida, como pessoa de um modo geral, ou como a interioridade do ser humano, e não apenas envolvendo emoções, mas o próprio ser humano na sua vida interior e o modo como o ser humano nessa vida interior se relaciona com Deus, né? Especialmente nesse relacionamento com Deus. Então, você tem aqui também um campo semântico muito vasto para a alma. E você vai ver lá no material que eu disponibilizei para você que a alma tem um campo semântico tão grande que nefesh, em hebraico, né, é uma palavra tão polissêmica que pode significar desde vida, pessoa, interioridade, emoções, até mesmo garganta, né? Porque talvez a palavra garganta seja a passagem do ar e da respiração, né? Então, por isso, nefesh pode ser entendida assim, com essa respiração mais etérea, um pouco mais, assim, né, um pouco mais espiritual, digamos assim. Temos aqui os textos chaves para entendermos a alma. Eu vou ler para vocês aqui esses textos, todos Almeida, na nova Almeida atualizada, nessa versão que eu tenho usado bastante, tenho gostado muito, né? Por certo, você não está vendo aí na tela, mas eu vou ler para você, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Tá? Então temos aqui o Gênesis 2:7, em que aparece aqui então essa expressão, né? Em que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, portanto, a dimensão física do ser humano, adaptada para a sua existência e para as suas interações aqui nesse mundo, aqui nessa dimensão física, material. E também, ó, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Soprou nas narinas o fôlego de vida, Neshama, né? Que é Neshama, ou então Nefesh Hayá, também é usado aqui, Nefesh Hayá, para esse fôlego de vida. Por quê? Porque é a dimensão da vida de Deus que ele sopra para dentro do ser humano. Então, assim como o ser humano, depois que ele morre, ele para de respirar, ele expira o fôlego de vida, devolvendo para Deus aquilo que Deus deu de presente ao ser humano, soprando a vida para dentro dele, e essa vida ela é vista no texto bíblico como o ato de respirar. Então, se está respirando, está vivo ainda. Se já não está respirando, ali já morreu, não é? Ali já não há mais vida. Então, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e então o homem se tornou, por causa disso, um ser vivente. Ele se tornou um ser vivente, ou seja, uma, um ser que respira, um ser que tem vida, né? Ele se tornou essa alma vivente. Então você perceba que alma aqui se refere à vida do ser humano, a vida dele que, junto ao corpo, é a vida adaptada para essa realidade. Mas se separa do corpo, se tira a vida do corpo, a vida ela vai continuar existindo, só que na dimensão diferente, na dimensão de Deus, na dimensão espiritual. Portanto, estamos falando aqui nesse conceito, já adiantando aqui a ideia do holismo bíblico, né, desse monismo holístico bíblico, a gente está se referindo aqui ao ser humano como um todo, enquanto vida, a vida é esse fôlego que Deus deu e que, para apenas a título de didático, né, para a gente entender, se refere aqui a essa dimensão física e a dimensão espiritual, e o ser humano tem condições de se adaptar com o corpo na dimensão física e sem o corpo para também interagir na vida espiritual, na dimensão espiritual, tá? Mas a vida humana ela está pronta
para tanto interagir no mundo físico, quanto também no mundo espiritual, tá? Essa é a perspectiva de Erickson, que eu já estou até adiantando aqui. Mas vamos olhar aqui o Salmo 42, versículo de 1 a 11. É um texto interessante que também trata da alma, né? O Salmo 42, de 1 a 11. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A alma aqui se refere à vida dele como um todo, a vida como um todo, né? A sua essência humana, não apenas a parte emocional, né? Versículo 2: A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: Eu, e o seu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que você está abatida, ó minha alma? A vida dele, né? A vida emocional também, o centro das emoções dele, né? Então, por que, o versículo 5, por que você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, há ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar em lamento sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos me esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: E o seu Deus, onde é que está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Veja que salmo belíssimo, né, que fala de alma, mas não, embora envolvendo também a questão das emoções, mas não se refere apenas às emoções. É a alma como a vida de um modo geral. É toda essa parte da interioridade do salmista que conversa com Deus e se apresenta diante de Deus. Bom, em Mateus 10, versículo 28, nós temos também aqui um texto interessante. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então você tem aqui essa questão da alma sobrevivendo à vida do corpo. Porque a alma é a vida humana adaptada à existência espiritual. Entende? Então não é apenas as emoções, ou não é uma parte do corpo humano que se desgarra do corpo para poder viver a vida espiritual longe do corpo. Não é isso, é a própria existência humana, é a própria essência do ser humano que, quando o corpo morre, como se fosse uma lagarta, né? Que larga a sua carcaça e para poder ter uma nova vida, a vida da borboleta, né? Ela se transforma. Então é mais ou menos isso, não é? É a nossa dimensão física que é deteriorada aqui na Terra e ela vai ser enterrada, e a nossa vida espiritual continua após a dimensão física. E a gente continua na dimensão espiritual, mas é a mesma vida, é a mesma essência, entendeu? Só que durante um tempo vai estar sem o corpo. E na ressurreição, o corpo vai ser restaurado para essa essência espiritual que vai voltar a ser o ser humano como Deus criou para ser desde o começo.
essa mistura, né, da nossa existência espiritual junto com a existência física. Por isso, a ressurreição, para retornar o homem à sua essência física também, junto com a espiritual, isso sem mais a mácula do pecado, sem mais a deteriorização, né? Interessante esse pensamento, que é o que essa perspectiva bíblica, né, levantada e trabalhada aqui por Millard Erickson, é bem interessante, né, esse pensamento. Bom, vamos aqui para os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. É um versículo só que diz o seguinte: Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui o texto da Nova Almeida Atualizada fala quase 3.000 pessoas, mas o texto grego aparece ali psique ou psirrei, né? Ou seja, quase 3.000 almas, porque alma aqui, ela significa pessoas nesse contexto, tá? Então, você já percebeu aqui logo de cara que, especialmente, tanto Bassar quanto também Nefesh, soma, né, que é corpo também, e psique, que é alma, né, em grego, tanto em grego quanto em hebraico, é o contexto que vai dizer o que significa. Então, quando se fala em corpo ou alma, não é um conceito rígido. Alma vai ser sempre emoções. Não, não é rígido, é o contexto que vai dizer. E a Bíblia, intercambiavelmente, tanto se refere ao corpo, também como a pessoa inteira, como a humanidade, de modo geral, quanto também quando se refere à alma, né? O contexto é que vai dizer se é as emoções, a vida do ser humano, a pessoa como um todo, ou uma referência apenas à interioridade do ser humano, tá? Todos esses, eh, todo esse campo semântico aqui, né? Todas essas possibilidades, elas são possíveis, né? São reais, desde que você analise passagem por passagem dentro dos seus contextos. Tá legal? Então, isso aqui é importante você perceber para que você entenda o que a Bíblia realmente fala quando usa esses termos em grego e em hebraico. E por fim, né, vamos falar aqui de ruach em hebraico e pneuma em grego, que são as palavras geralmente traduzidas como espírito em português, né? Então você tem aqui o campo semântico de espírito na Bíblia, tanto ruach quanto pneuma. Ele pode também ser traduzido, dependendo do contexto, como sopro, também interioridade em relação com Deus. Então você percebe que tanto o corpo, quanto o psique, quanto a alma, né, quanto o espírito também, podem fazer referência ao ser humano como um todo ou ao ser humano em sua vida interior, o âmago do ser do homem, né? Os três termos têm essa possibilidade de interpretação, dependendo do contexto. E ruar e pneuma, né, espírito, também podem ser traduzidos como sopro, interioridade, e tudo em relação com Deus, tá bom? Aqui também há textos chaves para espírito, vamos dar uma olhadinha aqui a todos eles. E lembrando, tá bom? No material mais completo, da exegese completa que eu dei, ali tem um comentário muito completo de todas essas passagens, de todos esses textos, tá bom? Vamos começar então falando aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 17. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo o ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que é na terra será destruído. Aqui é Deus falando com respeito a Gênesis, né, ao dilúvio aqui. E aqui aparece a palavra espírito, tá bom? Quando ele diz que vai destruir todo ser em que há fôlego de vida, em que há ruach, em que há ruach hayá, né? Que há fôlego de vida, o espírito de vida, tá? É o que o texto está dizendo aqui. Temos ainda o Salmo 51:10,
quando o salmista diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui também, quando ele pede para criar, a palavra criar aqui, o verbo criar, é o verbo parar, que só admite Deus como o agente desse verbo. O sujeito do verbo parar é sempre Deus, né? Porque é a criação, de modo especial, é a criação do nada, é a criação como um milagre. Então o salmista pede, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando ele fala, então, em espírito inabalável, ele está se referindo aqui à palavra ruach, também no Salmo 51:10, é o espírito, né? E por fim não, tem mais um versículo ainda, né? São vários versículos aqui. Temos aqui 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que diz aqui o seguinte: pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, olha que interessante, ele fala aqui de espírito humano, e aqui é pneuma, né, o espírito humano, mas também fala do Espírito de Deus. Aqui é uma referência ao Espírito Santo de Deus, né? Então, o Espírito é aplicado tanto ao homem quanto também a Deus, nessa passagem aqui de 1 Coríntios 2:11. Agora sim, por fim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma passagem interessante, porque muitas vezes aqueles que defendem a tese tricotomista de que a concepção, né, do ser humano, ou a constituição, na verdade, do ser humano, é uma constituição tripartida, ou seja, tem corpo, alma e espírito, as três partes, né? Mas entenda que esse texto aqui diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, ou seja, em todas as áreas do corpo humano, todas as experiências da vida humana, melhor assim, né? E que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui se refere à santidade. Então, a santidade, ela é uma experiência global. Aqui, então, quando fala espírito, alma e corpo, não é uma divisão, mas é uma forma bíblica de você estar trabalhando a ideia do todo, a ideia do total. E a Bíblia usa muito essa figura de linguagem para trabalhar essa ideia do todo, do total. Tá legal? Bom, aqui vamos trabalhar também, né, além de ver essas passagens aqui, a gente vai ver também aqui que existe um conceito que eu já tenho falado aqui há várias aulas para vocês, o conceito do paralelismo hebraico e a intercambialidade de termos. E isso tem um exemplo muito interessante aqui em Lucas capítulo 1. Mas primeiro, deixa eu retomar aqui o que é o paralelismo hebraico. Lembra daquele paralelismo que eu já expliquei, que tem o sintético, tem o antitético e tem o paralelismo sinonímico, não é? Então, deixa eu retomar. O paralelismo sinonímico são duas palavras parecidas, semelhantes, são dois sinônimos que são colocados no mesmo versículo, na mesma frase, para que um dê reforço ao outro, trabalhando a mesma ideia que o autor da Bíblia quer trazer. O paralelismo antitético é o paralelismo que trabalha com ideias opostas, com antíteses. Então, são duas ideias opostas que são confrontadas uma com a outra, e então você tem também ali o reforço do que o autor bíblico quer dizer. E, por fim, tem a intercambialidade do campo semântico desses termos.
E o grande exemplo, a intercambiabilidade, significa que os termos podem ser usados todos para identificar uma coisa só, usando esse paralelismo hebraico, né, que eu já acabei de explicar, quanto também os termos podem sofrer mutação semântica, porque o contexto, novamente, o contexto é que vai dizer o quanto do que vai alterar naquela palavra dentro do contexto, dentro do seu campo semântico do dicionário, tá? Então é sempre o contexto que vai dizer, se você está entendendo o que eu estou dizendo, é sempre o contexto que vai dizer o quanto a gente precisa entender o significado de uma palavra sem tomarmos essa palavra no seu significado rígido, mas tem certa volatilidade dentro do próprio contexto, tá? E é sempre bom lembrar também que, por maior que seja o campo semântico de uma palavra, para fazer a tradução no único texto, somente um sentido aquela palavra tem que ter naquele contexto. Então, que tenha 10 significados no campo semântico. Para poder fazer a tradução e a interpretação de um versículo, você vai ter que escolher dentre essas 10 possibilidades de significado, um significado apenas que tenha a ver com o contexto, tá? Porque apenas um significado é o que faz sentido dentro daquele contexto. Então você não pode ampliar demais o campo semântico para tentar forçar um significado dentro de uma palavra, entendeu? Isso não é fazer uma boa exegese. Uma boa exegese é você determinar dentro do campo semântico da palavra, dentro do contexto, qual é o significado mais natural para aquele texto, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha aqui em Lucas 1, versículos 46 e 47, porque ele tem um exemplo muito clássico e muito bom para você entender essa questão do paralelismo hebraico aplicado no texto e também a intercambiabilidade dos termos que aparecem nesse texto, tá bom? Então, Lucas 1, 46 e 47 diz o seguinte: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É claro que ela não está se referindo aqui, Maria, quando soube da sua gravidez de Jesus, né? Ela faz o seu cântico, o cântico de Maria, Magnificat, né? Em latim. Então, ela não está se referindo aqui a duas partes separadas da sua vida, que uma faz uma coisa e outra faz outra. Não, aqui ela está usando paralelismo sinonímico, usando duas palavras de sentido intercambiável para reforçar o mesmo sentido, para reforçar a mesma ideia. Então, quando ela diz, né, no primeiro versículo, a minha alma agradece ao Senhor, e depois no outro versículo, meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, ela engrandeceu porque primeiro se alegrou. E não é a alma que engrandece e o espírito se alegrou primeiro. Não tem diferença aqui. É ela como pessoa. É o interior da vida de Maria, ela como um todo. Maria, como um todo, tanto se engrandeceu quanto se alegrou. E usa aqui os termos espírito e alma só para dar aquela diversidade poética. É só para dar aquele tom poético, né? E usando uma técnica muito conhecida e muito comum na cultura hebraica, especialmente na poesia hebraica, e até em textos proféticos também tem isso, é o paralelismo hebraico. No caso aqui, nesse texto, o paralelismo sinonímico, tá bom? Que traz, então, essa mesma ideia, tá bom? Muito bem, continuando então na parte 3 do nosso trabalho aqui, você vai ver também com muito mais detalhe no material que eu disponibilizei hoje. Nós temos aqui a exegese de textos fundamentais.
Eu coloquei aqui de modo bastante sintético, né, mas você pode ver lá no texto com mais abrangência. Então, temos aqui o primeiro texto fundamental para trabalharmos a antropologia bíblica, né? Gênesis 2:7, onde o homem é apresentado como alma vivente. Em hebraico, nefesh hayah, tá? Então, você tem a expressão alma vivente, que tanto é aplicada para animais quanto também para homens, para seres humanos, né? Então, alma vivente, por quê? Porque tem vida. E é uma vida adaptada para a existência na Terra, para a dimensão física. Como que você vê, então, a Nefesh Hayah? Pela respiração, a Neshama, a respiração, né? Então, é assim que você vai ver, segundo a Bíblia, se o homem está vivo ou morto, se o animal está vivo ou morto, se ele está respirando, né? Veja como é simples e como é interessante. Salmo 8, é todo o salmo, não vai dar para a gente ler, né? Mas aqui trabalha a unidade do ser humano como imagem de Deus. Todo o Salmo 8, tá? Então é bem interessante também você ver lá no nosso conteúdo lá. Eclesiastes 12, versículo 7. Aqui você vê corpo e espírito na morte. É um versículo só, esse aqui de repente dá para a gente dar uma olhada, né? Que é um texto bem emblemático também. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui, espírito é ruach, mas aqui nesse contexto é a respiração. É como se fosse Neshama. É sinônimo de Neshama, que é respiração. Então, o pó volte à terra, de onde veio, inicialmente, né? E o espírito, essa respiração, quando o homem morre, né? E expira, essa respiração volta para Deus, que o deu, porque Deus é que soprou primeiro o fôlego de vida nas narinas do boneco Adão, né? Do corpo de Adão, aquele boneco lá disforme ainda da terra, né? Então, olha que interessante, você vê nesse texto emblemático aqui, e quando você entende esse conceito bíblico, você consegue entender um texto que era hermético até então, e é muitas vezes usado, né, de modo a forçar um pouco o contexto para se referir aqui a partes do ser humano. Assim que não é a parte, é no máximo dos máximos, uma dimensão, né? Porque o homem, na nossa perspectiva monista, né? De acordo com a Bíblia, o ser humano ele é indivisível. Se você tenta dividir, tirar alguma, entre aspas, parte dessa da constituição humana, o ser humano deixa de existir. O ser humano vivo, ele tem a dimensão espiritual, ele também tem acesso. O acesso pleno é quando o ser humano, de fato, morrer, está com Cristo, né? Está totalmente imerso na vida espiritual, mas mesmo aqui, no corpo físico, na dimensão física, o ser humano também tem acesso, ainda que limitado, à dimensão espiritual, porque Deus fez o homem assim. Os animais são somente corpo físico, eles não têm a dimensão espiritual. E essa é a grande diferença do ser humano para os animais, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os animais não foram feitos assim, entende? E ser criado à imagem e semelhança de Deus é por quê? É porque o ser humano tem a dimensão espiritual e ele pode acessá-la através da oração, através da leitura da Bíblia. Quando o ser humano deseja e tem um coração aberto, ele consegue acessar a dimensão espiritual falando com Deus, né? E recebendo também a palavra de Deus na sua meditação, na sua vida diária. O animal não tem isso. O animal não tem acesso a Deus, entende? Nós temos. Bom, tem outras passagens aqui que eu não vou ler por amor ao tempo, mas temos aqui Mateus 6, 25 e Romanos 12, versículo 1.
onde usam a palavra soma para corpo como pessoa integral, tá? Que é pessoa integral nos contextos dessas passagens aqui. Lucas 1, 46 e 47, nós já vimos aqui o cântico de Maria, Magnificat, onde ali aparece o paralelismo de alma e espírito, que é um paralelismo hebraico, tá? É sinonímico hebraico para dizer que alma e espírito se representam a mesma coisa, tá? E por fim não, né? Ainda tem 8 tópicos aqui. Então, o sexto tópico é 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, em que esses textos são usados para tricotomia. E aqui é uma análise crítica de Erickson do uso tricotomista dessas duas passagens, tá? 1 Tessalonicenses 5:23 é o texto que fala o seguinte: o mesmo Deus da paz os santifica em tudo. E a gente já viu aqui que esse texto aqui, que fala corpo, alma e espírito, é uma representação do ser humano como um todo, ou seja, a santificação do ser humano, ela tem que entrar em todas as áreas da sua vida. E usa então os termos corpo, alma e espírito apenas para demonstrar a totalidade do ser humano que tem que ser alcançado por esse desejo de santificação. A mesma coisa, ou algo parecido, acontece aqui em Hebreus 4:12, que também é uma passagem muito usada por tricotomistas, né? E a passagem diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, aqui nessa primeira parte, já está dizendo que a palavra de Deus é cortante. E ela é tão cortante, mas tão cortante, ela é tão eficaz ao cortar, tal é o poder dela, que olha só a segunda parte, ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. É uma espada tão afiada que ela divide o que é indivisível. Claro que isso aqui é uma hipérbole, é um exagero, é uma figura de linguagem, que está aqui demonstrando de modo exagerado para poder dar ênfase o poder da palavra em dividir alma e espírito, porque é uma divisão impossível, porque o ser humano é indivisível, entende? Então, aqui é apenas um exagero, uma hipérbole, para enfatizar, nada além disso, entendeu? Então, veja que essas duas passagens, que são textos muito usados para quem defende a tricotomia, eles têm uma, um sentido muito característico dentro dos seus contextos. E, portanto, não serve para embasar totalmente o pensamento tricotômico, embora essa seja a interpretação majoritária hoje em dia no meio evangélico. Mas é uma posição que não está levando em conta, né, os contextos destas duas passagens principais aqui, que são usadas para defender o tricotomismo, tá bom? Bom, temos ainda 2 Coríntios 5, versículo 8, e Lucas 23, 43, que falam sobre a sobrevivência imaterial após a morte física, tá bom? São os dois textos de Paulo e de Jesus. Jesus aqui naquele contexto da morte, com o ladrão da cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ali é tudo referência à vida, a vida humana sobrevivendo à sua própria morte física, tá bom? Então, é a dimensão espiritual sendo então acessada plenamente pelo ser humano quando a sua dimensão física entra em decomposição aqui na Terra, tá bom? Então, depois que o ser humano morre, o corpo fica para trás como se fosse o casulo, né? Ou aquela casca, né, de uma lagarta que fica para a natureza, para deteriorização e entropia na natureza, enquanto que a borboleta que sai ali da lagarta, né, do casulo, entra numa nova dimensão de vida. É mais ou menos essa a ideia, né?
o nosso corpo então é descartado, porque a nossa vida passa a ter uma nova existência. É uma vida que continua a após o descarte, né, dessa dimensão física. E na ressurreição, então, estaremos retomando a dimensão física para termos novamente o nosso corpo, a nossa constituição plenamente como Deus programou e projetou, né, para que a gente tenha. Tá legal? Tópico 8, a síntese exegética das passagens principais é que a unidade do ser humano é indivisível, mas há uma distinção apenas funcional. Não é uma distinção de partes, porque não dá para partir o ser humano. Se partir, ele perde a vida, né? Literalmente, ele perde a vida. Então, o ser humano, para a vida humana, ela não pode ser dividida. Ela é indivisível, tanto no corpo físico, a dimensão física e material, quanto no espiritual, ou como você quiser chamar, né? É aqui fazendo referência à vida que continua após a morte física, é a vida acessando o mundo espiritual ou a dimensão espiritual. Nós já temos acesso à dimensão espiritual, ainda aqui nessa realidade e nessa dimensão física, mas plenamente alcançaremos a dimensão espiritual apenas quando nos desfizermos, né, do nosso corpo físico. Ainda que seja para depois, na eternidade, com a ressurreição, retomarmos o corpo físico, mas sem mais as marcas do pecado, a deteriorização e nada disso, né? Mas estarmos retomando o corpo físico de modo completo, perfeito, sem máculas. Parte 4 do nosso material, Erickson e o monismo holístico. Então, o método teológico de Erickson para a constituição do ser humano, para a antropologia bíblica do ser humano, é que esse método teológico chama-se monismo. Não confundir novamente, repito, com monofisismo, tá? Até eu já, às vezes, me confundo com os termos, não com o conceito propriamente dito, porque ele é inconfundível, né? Mas o monofisismo, o termo, por ser parecido, pode criar confusão, né? E o monismo é o que a gente está falando aqui. O monofisismo é uma heresia cristológica que não tem nada a ver com o que a gente está dizendo aqui. Aqui é antropologia bíblica, tá? Então, nosso termo é monismo, que é o método teológico de Erickson para esse tema, né? Para esse tema teológico. Ele faz, portanto, a crítica ao tricotomismo, principalmente, embora a visão de Erickson ele se aproxime um pouco mais do dicotomismo, mas não é propriamente dicotomismo, porque não divide, né? Ele entende, como eu, que o ser humano é holístico, ele é total, completo, e o ser humano, em sua constituição, é indivisível. E qualquer divisão que possamos falar aqui é apenas uma divisão didática, para a gente compreender, né? Porque fica mais fácil para a gente compreender, devido ao nosso pensamento cartesiano, ao nosso pensamento de origem grega, né, principalmente. Bom, o Erickson também critica o dualismo rígido, é a dicotomia substancial, porque não existe parte substancial para dividir, né? O corpo humano, a vida humana é uma só. Então, essa dicotomia que ele pode até admitir é uma dicotomia apenas funcional, tá legal? Mas não é uma dicotomia rígida e muito menos o tricotomismo, aí que mesmo não, né? Bom, o ser humano como unidade indivisível é enfatizado por Erickson. De fato, é como a Bíblia realmente ensina ao longo, né, de várias passagens, como a gente já viu. O ser humano é, portanto, uma unidade indivisível na sua constituição, apenas com uma espécie de apenas com uma espécie de dimensão espiritual que pode ser acessada ainda hoje pelo ser humano, mas será acessada plenamente na
na eternidade, tá? Quando de fato entramos na eternidade, tá bom? Então ele trabalha a dicotomia funcional apenas, que é trabalhando, né, essa ideia do material versus o imaterial, mas é apenas funcional, tá bom? Não em parte constituinte mesmo, né, da existência humana. E também ele fala aqui na sua teologia as implicações pastorais e éticas desse tipo de trabalho, porque envolve até questões de gênero, né? Quando você trabalha a antropologia bíblica, está muito claro ali que o ser humano, sendo indivisível, ele está totalmente atrelado, inclusive, ao sexo que ele recebeu de Deus quando nasceu. Se é todo o genoma, né? Toda a carga hormonal masculina ou feminina, tudo que é natural para o ser humano está tudo atrelado ali. Especialmente quando você entende que o ser humano ele tem uma dicotomia apenas funcional e não real, né? É apenas didático para a gente entender. E, na verdade, ele é uma unidade indivisível. É assim que Deus fez o ser humano, tá? E, por fim, né, essas aplicações pastorais e éticas, portanto, tratam de modo muito prático, né, o como é bom e importante você distinguir essas partes, né, da antropologia bíblica. A última parte, a parte 5, são as implicações contemporâneas desse estudo. Então, atua, né, na saúde mental, você entende quem de fato você é e não fica nessa eterna dúvida de quem você é, se você é um ser humano ou se você se sente como uma samambaia. Então, quando você entende a antropologia bíblica, isso te dá saúde mental, você se conforma com o modo como Deus te criou e você passa a ter mais saúde mental, menos problemas na alma, né? Quando você entende a antropologia bíblica, também isso atua na sua ética sexual. Você sabe quem você é homem ou mulher. Você não tem que ficar insatisfeito com o modo como Deus te criou, não é? Você aceita toda a carga hormonal e genética que você recebeu. Você não vai brigar contra a natureza, contra Deus, né? Você não vai brigar. Você vai conviver bem. Isso também te dá saúde mental, né? Quando você entende a antropologia bíblica, você também entende bem a teologia da ressurreição, porque você sabe que você vai retomar o seu corpo físico para você ser novamente completo como ser humano, vivendo nas duas realidades, a realidade física e material e também a realidade espiritual, de modo pleno, tá? A ressurreição vai te dar plenitude tanto na vida física dessa existência aqui no mundo, né? Quanto também vai te dar plenitude na existência espiritual, que enquanto estamos aqui, nós temos limitações tanto na experiência física aqui na Terra, por causa do pecado, né? Por causa das nossas limitações, como também na nossa própria existência atual, a gente tem limitações na vida espiritual, entende? Então, quando morremos, a nossa vida espiritual em Cristo vai ser acessada de modo pleno, e depois, quando recebemos a ressurreição, essa plenitude vai ser também completa na nossa experiência aqui na Terra, tá bom? Veja que bacana, a gente percebe isso. E, por fim, as implicações contemporâneas da compreensão da antropologia bíblica envolve também missões, porque você vai pregar o evangelho para o máximo possível de pessoas, pregando o conceito completo, falando de morte, falando de vida espiritual que continua após a morte. E são ferramentas, né, para você trabalhar o seu evangelismo e as suas missões aqui na Terra também. Isso dá para a gente um senso de urgência, até no trabalho missionário, tá bom? Bom, conclusão, nós já entendemos aqui a síntese das análises de Erickson, e nós entendemos aqui o monismo holístico, que é o que ele trabalha, especialmente falando e dando ênfase à unidade do ser humano, apenas trabalhando no máximo
uma espécie de dicotomismo, mas entre aspas, né, porque não há divisão, mas é apenas um dicotomismo bem bem simples, bem light, né, digamos assim, porque não há divisão em partes. O que há é apenas uma compreensão da dimensão física e da dimensão espiritual que o ser humano consegue acessar, ainda que de modo não completo, né. Mas o ser humano, assim como os anfíbios, né, o sapo e outros anfíbios também que vivem no mar e na terra, o ser humano também consegue transitar, mesmo nessa existência, entre o corpo físico e entre a dimensão espiritual, tá? Então, as 2 dimensões o ser humano consegue transitar e, de alguma forma, ainda que limitada, interagir e acessar essas dimensões. Bom, Erickson, então, ele é visto como uma via média entre reducionismo materialista, que é o monismo exagerado, é aquele monismo extremo, é o monismo materialista, né? Não é isso que Erickson defende. Isso é o que defende os ateus, né? E, em alguma medida, também algumas religiões que creem no aniquilacionismo da alma. Isso é uma outra conversa também, né? É uma heresia de grupos heterodoxos. Mas temos aqui também, ele também é contra tanto o materialismo exagerado, quanto também ele é contra os esquemas fixos, que é a dicotomia e a tricotomia, né? Como se fosse algo tão hermeticamente fechado, com divisões assim tão perfeitas que você consegue até pegar uma espada da palavra e dividir lá milimetricamente, como se estivesse cortando de modo transparente um pedaço de queijo Minas, né, ou de queijo prato, na verdade, para você colocar lá num sanduíche de igreja, né, de retiro de igreja. Aquele queijo cortado de modo transparente, né. As pessoas acham que dá para fazer isso com a alma e o espírito e até mesmo o corpo, né, não dá para dividir, entendeu? O ser humano é indivisível, tá legal? Bibliografia, para você entender, né, eu trabalhei com a Suma Teológica de Aquino, trabalhei com léxicos hebraico e grego, eu trabalhei com a Instituta da Religião Cristã, com a Teologia de Erickson, né, que é o nosso principal livro aqui para esse material, para a Bíblia, né, mesmo a Bíblia Nova Almeida atualizada, e enfim, né, com um livro também interessante de Moisés Silva, escrito em inglês, né, Biblical Words and Their Meaning, a Introduction to Lexical Semantics. Também um texto aqui de Wright, N.T. Wright, A Ressurreição do Filho de Deus, né, a ressurreição de Cristo. Tá legal? Os anexos também é um aprofundamento de algumas coisas que eu falei ao longo do texto, né? O primeiro anexo, análise lexical e semântica dos principais termos bíblicos na antropologia, de um modo mais abrangente. A exegese, o anexo 2, a exegese de textos fundamentais, também mais abrangente. E o 3, história da interpretação da Constituição humana, dicotomia, tricotomia e monismo, né? Trabalhando também as fases históricas da teologia cristã, tá legal? Tudo isso você vê aqui, ó, nesse material específico, nesse material sobre a constituição do ser humano, a antropologia bíblica, uma defesa do monismo holístico em Millard Erickson, que você já tem acesso. E se você acessou aqui pelo corte, né, feito no meu canal do YouTube, basta você entrar no grupo do Telegram, chamado o grupo Exegese e Exposição Materiais. Ali você vai baixar os 2 arquivos, tanto essa apostila aqui completa, como também a apresentação de toda a aula de hoje, você vai achar lá para baixar e ter com você. Tá legal? Muito bem, agora eu quero aproveitar para abrir para caso algum aluno tenha alguma dúvida. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? Pode, por gentileza, abrir o seu microfone e falar agora. Fale agora ou cale-se para sempre. Vai lá.
Então, esse termo aí que o senhor está explicando, eu particularmente nunca ouvi. Então, Sim, só para ver se eu entendi bem, o monismo holístico que o Erickson defende é que o ser humano ele não tem divisão. E aí, quando nós morrermos, nós iremos ressuscitar com esse mesmo corpo. Seria isso? Ou não? Ou eu entendi sim, errado? a doutrina da ressurreição é com o mesmo corpo. Como que Deus vai fazer isso? Por exemplo, o primeiro ser humano a morrer foi Abel, né? Lá próximo ainda lá do Éden, o primeiro ser humano a morrer. Como que Deus vai juntar as partes, componentes, as partes que eu digo os componentes químicos, né, que já foram desintegrados há milênios. Como que Deus vai trazer de volta isso no corpo físico dele? Eu não sei como, mas a ideia é que a ressurreição trata do mesmo corpo que voltou à vida, entendeu? Porque se for um corpo diferente, não é ressurreição, é o conceito de reencarnação. É como se fosse a alma do ser humano que sobrevive ao corpo, né? Até tudo bem, mas essa alma, ela reencarna num corpo diferente e ainda sucessivamente, né? Sucessivas vezes. E não é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia fala que a ressurreição vai acontecer uma vez só e é com o mesmo corpo, como a ressurreição de Cristo, que foi a ressurreição que ele recebeu no mesmo corpo que havia morrido lá na cruz, né? Quando foi sepultado ali. Então, a ressurreição é no mesmo corpo. Qual a tecnologia que Deus vai usar para fazer isso, eu não sei. Vamos perguntar a Deus quando chegarmos no céu, né? Quando estivermos com Ele, de modo pleno. Mas o fato é que essa tese do Erickson, do monismo holístico, é uma tese que tem base bíblica pelo fato do homem ser indivisível. Então, é o homem tendo acesso com o corpo humano à dimensão física e também à dimensão espiritual, com orações, com leitura, com o relacionamento com Deus, né? É o homem entrando na dimensão espiritual, ainda que de modo muito limitado, né? Mas ele consegue entrar na dimensão espiritual, ainda vivendo na dimensão física. E após a ressurreição, acessando plenamente tanto a dimensão física quanto a espiritual. Quando o homem morre, o corpo fica aqui, né? Fica enterrado aqui, entra em decomposição. De alguma forma, Deus vai acessar isso para fazer a ressurreição acontecer. E também a vida humana, ela permanece após a morte, acessando puramente a dimensão espiritual, com o que a Bíblia chama de espírito, alma, enfim, os termos que a Bíblia usa, né, para falar dessa dimensão espiritual. Entendeu ou não? Tá En- tranquilo? Entendi, entendi. Estou te ouvindo, pastor. E aí, as, as imperfeições que o nosso corpo tem, lá não vai ter mais. Vai ser um corpo saudável. É. Na vida espiritual, ainda sem o corpo, que seria o estado intermediário, né? A dimensão espiritual acessada pela vida humana, né? Sem o corpo ainda, sem a ressurreição, vai ser uma vida plena espiritualmente com Cristo, e aquele que morre sem Cristo, a vida também continua no pós-morte, mas continua sem a presença de Cristo. Nesse está o estado intermediário, né? Agora, aquele que morreu em Cristo, o seu espírito, a sua parte, que a gente fala parte porque é modo de falar, né? É costume de dizer. Sim, Mas a sua dimensão espiritual, a dimensão espiritual vai ser acessada plenamente pela vida do cristão que morreu, de modo pleno, na experiência espiritual. E depois, quando acontecer a ressurreição, ele vai retomar a sua vida plena também no corpo físico, e isso vai ser, então, uma experiência plena em ambos as dimensões. Ambas as dimensões, tanto física
quanto espiritual, sem nenhum tipo de limitação, entendeu? O que a gente sonha, né? De ter essa bênção aí novamente acessada por nós, sem mais as limitações do pecado. Tá Entendi. ok? Entendi, pastor, é porque eu nunca tinha ouvido, nunca Eu tinha sei, é. escutado. A E maioria aí, nunca ouviu. a maioria dos pastores, dos pregadores, né, eles defendem a questão da tricotomia. E aí isso acaba ficando É, enraizado nas pessoas. Eu, tá muito, particularmente, muita novidade, entendeu? mas é uma novidade boa, né? É uma novidade Então, boa. A questão é assim, é, como é, é, passar isso para a igreja, defender esse conceito para até para as pessoas exato. mais experientes. Essa é a O questão. conselho que eu Eu que sou dou, o novo, conselho que eu começando dou é, agora, eu é, o conselho que eu dou é eu você entendi, não, mas você tem que conhecer, você como pregador, como pastor, enfim, né, como membro da igreja, líder de igreja, você tem que conhecer o seu público, né? Você tem que saber até onde o seu público aguenta, até onde a sua comunidade de fé aguenta, tanto em pregação quanto em escola dominical, em estudos que você faz em pequenos grupos, enfim, né? Você tem que saber até onde vai conhecendo as pessoas a quem você ministra. Então, se você percebe que a igreja não vai ter maturidade para entender a proposta do budismo holístico e, e vai responder de modo muito negativo, você evita falar isso, né? Você pelo menos evita usar esses termos, né, mais técnicos, como eu já confundi, né? Em vez de falar monismo, eu falei monofisismo, né? Eu acabei dando a entender que eu estava defendendo uma heresia crassa defendida por hereges ao longo da história da igreja, né? E não era isso que eu queria dizer, apenas por uma confusão, né, de terminologia. E isso pode dar problema, né? Até problema para você, enquanto líder lá, como pregador, enfim. Então, talvez se você percebe que a sua igreja, o seu grupo que você pastoreia, que você ministra, não tem maturidade para alcançar uma discussão nesse nível, você evita falar, né? E fala, sem usar termos teológicos. Ah, mas é alguém te pergunta, aí meio que te obriga a falar o termo teológico. Então você vai explicar o mais simples possível, como se estivesse falando, né, para uma criança, para um adolescente, enfim, né? Então você não pode subir muito nos termos, né, para você poder alcançar aquele grupo que você está falando. Então é uma questão de você se adequar ao grupo que você está falando e se tem mesmo necessidade de dar uma explicação teológica como essa, né? Eu estou falando aqui para vocês num contexto de seminário. Quem me segue no meu canal, também está vendo essa aula aqui, ele está vendo porque ele tem interesse em pegar temas assim, né? Mas em igrejas que não estão acostumadas a lidar com temas assim, você vai comendo pelas beiradas, né? Você vai aos pouquinhos colocando temas palatáveis para discussão e vai aumentando a dose até perceber que a igreja aos poucos alcançou maturidade para trabalhar um tema mais difícil, né, como esse aqui. Tá legal? Deu para entender? tá bom. Deu para entender, deu para entender. Obrigado, pastor. Beleza, então. Se você está satisfeito, então também estou.